A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós concluímos o livro de Juízes. Até aqui nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes e também Ruth. Já lemos o livro de Ruth também. Ali no meio da nossa leitura do livro de Juízes, nós demos uma pausa e lemos o livro de Ruth todo em um dia só. Hoje nós começamos 1 Samuel e nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Samuel. Nós estamos então terminando a época dos juízes na história da nação de Israel e estamos entrando na época da monarquia, onde Deus vai escolher reis para o povo de Israel. Então, antes de nós irmos à nossa leitura de hoje, deixa eu lembrar você de dar um like, deixar um comentário e se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Faça isso agora, se você quiser. Pode apertar o botãozinho de se inscrever e acionar o sininho, se você ainda não fez isso. E compartilhar também, você pode fazer isso agora. Aperta o botãozinho de compartilhar, escolha WhatsApp, ou Facebook, ou alguma outra rede social, e encaminha Messenger também, e encaminha este vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco. Amém? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Então, com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 26 de março. Israel como monarquia. Os eventos que nós vamos ler de agora em diante, principalmente aqui no livro de 1 Samuel, aconteceram aproximadamente 1100 a 930 anos antes de Cristo. Então, se você está acompanhando estas datas que nós temos mencionado, o tempo está diminuindo, a distância até o Senhor Jesus, até o nascimento do Senhor está diminuindo, com cada capítulo e versículo que nós lemos. E isto é de propósito, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor em ordem cronológica. Então, nós estamos agora mais ou menos 1100 a 930 anos antes do nascimento do Senhor, de acordo com o texto da palavra do Senhor aqui. Vamos começar com Samuel, então. Samuel promove a transição. Com o período dos juízes chegando ao fim, a atenção agora se concentra em uma pessoa de status único, nascido em resposta às orações de sua mãe estéril. Samuel é o último dos juízes de Israel, um de seus muitos profetas e aquele que ungirá o primeiro rei de Israel. Como visto até mesmo nas leis dadas a Moisés, Deus já antecipou o desejo de seu povo de ter um rei humano, assim como as nações ao redor. E o tempo está se aproximando para Deus conceder o que ele sabe que será apenas destrutivo para a nação de Israel. Com a terra de Canaã substancialmente sobre o controle de Israel, é hora da inevitável transição de uma teocracia para uma monarquia. E nós temos falado muito sobre isso, Teocracia. Cracia é modo de governo, Theo significa Deus em grego. Teocracia é uma palavra que vem do grego, que significa um governo governado por Deus. Monarquia já é um governo governado por um homem ou um indivíduo, Não é um governo governado por Deus. E o Senhor vai conceder este pedido do povo de Israel. Vai permitir que o povo tenha um rei humano. O registro desse período de 465 anos dos reis está contido principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. À medida que esse registro se desenrola, a monarquia prosperará e sofrerá sob 3 reis principais,
depois se dividirá em 2 reinos menores, governados por uma sucessão de reis, alguns bons, mas muitos outros ruins, antes que o povo de Deus seja derrotado e levado cativo por potências estrangeiras. Então, esta é uma pequena introdução aqui para a nossa leitura de hoje. Agora nós vamos a 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 8. Estes eventos aconteceram aproximadamente 1100 a 1050 anos antes do Senhor Jesus e aconteceram em Siló. Siló é a cidade para onde Josué levou a arca e o tabernáculo. Então, aqui na época de Samuel, a arca do Senhor estava localizada em Siló. Vamos então a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Todos esses nomes, podem ser ancestrais diretos de Elcana ou simplesmente homens significantes, na sua genealogia. Então, aqui estão mencionados alguns até chegar a Efraim, efraimita, filho de Zufi, efraimita. Então, quer dizer, Elcana não era da tribo de Levi, ou de Judá, ou de Benjamim, ou de Manassés, ou de Assé, Issacar, Dan, Simeão. Não, Elcana, este homem sobre o qual nós vamos ler aqui, que será o pai de Samuel, ele era da tribo de Efraim. E este lugar onde eles moravam, Ramataim Zofim, significa 2 alturas. É a cidade onde eles moravam, significa 2 alturas. E o nome de Elcana, significa Deus criou um filho. O nome de Elcana significa Deus criou o filho. Todas as vezes que nós vemos El na palavra do Senhor, significa Deus, É a forma resumida ou abreviada da palavra Elohim. Elohim significa Deus. A palavra El é a palavra Elohim abreviada. Então, Deus, Cana, criou um filho. É o nome de Elcana, que seus pais deram, E nós vamos ver que na história de Elcana, realmente Deus trabalha milagrosamente para que ele tenha um filho com uma das suas esposas. Vamos ao versículo 2. Elcana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Vamos ver o significado dos nomes de Ana e Penina. Ana significa graça. Penina significa rubi. Todas 2 têm nomes bonitos, com significados bonitos. Ana, graça, e Penina, rubi. Mas nós vemos que Penina era uma mulher que podia ter filhos. Já Ana não era. Ana era uma mulher estéril. E isto é um detalhe importantíssimo aqui para o desenvolvimento deste relato que nós estamos lendo. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então, Elcana era um homem muito temente ao Senhor que ia todos os anos. Ele não deixava de comparecer nas festividades que eram obrigatórias para o homem judeu, inclusive para a sua família também, para levar a sua família até ao tabernáculo para oferecer os sacrifícios anuais ao Senhor. Então, Elcana ia. Então, agora nós fomos apresentados aqui a mais 3 personagens, Nós temos Finéias, nós temos Ofni, Finéias e Eli. Eli
era o sumo sacerdote da época, ok? Eli era o sumo sacerdote, o maior sacerdote, o representante de Deus ao povo e o representante do povo perante Deus. E o nome Eli significa exaltado é o Senhor. O nome Eli significa exaltado é o Senhor. Novamente, nós temos aqui a palavra Deus, né? ou Senhor, El, e em português é simplesmente a letra I, mas no hebraico o nome Eli significa exaltado é o Senhor. Agora é interessante que este sumo sacerdote tinha 2 filhos que eram sacerdotes, né, e trabalhavam com ele, assim como os filhos de Arão trabalharam com Arão no tabernáculo. 2 deles foram mortos, lembra? Porque ofereceram um sacrifício que Deus não permitiu, não pediu, não autorizou. Aí depois outros 2 ficaram no lugar daqueles que morreram. Eleazar foi um deles, que foi sumo sacerdote durante o tempo de Moisés e Josué. Agora já estamos aqui bem à frente, né? Já estamos quase 300 ou 400 anos depois de Josué. Já morreu Eleazar, o seu filho, talvez algumas 2 ou 3 gerações. Eli é um descendente de Arão. E Eli tem 2 filhos. O nome de Eli é um nome hebraico, exaltado é o Senhor. Mas interessante que o nome dos filhos de Eli não é nome hebraico. Ofni, o nome de um dos filhos de Eli, Ofni, é um nome egípcio e significa girino. É o sapinho, né? O girino, que se você vai lembrar aqui, lá no Egito, o sapo era considerado um deus, né? A rã era considerado um deus. Então, por algum motivo, a Bíblia não diz, mas os nomes dos filhos do sumo sacerdote era nome egípcio. E aí nós vamos ver que estes homens eram, de fato, totalmente desviados do caminho do Senhor e pareciam mais com estrangeiros mesmo, com homens pagãos, com homens de outros povos. No caso, homens egípcios. Mas eles não eram, eles eram filho de Eli, eles eram levitas, eles eram da descendência de Arão, mas com esses nomes. Então, Ofni significa girino. Finéias é outro nome egípcio, não é um nome hebraico. E Finéias significa o núbio, também uma referência aos egípcios, né? O núbio. Então, muito curioso isso. Eli colocou o nome nos seus filhos usou nomes egípcios para os seus filhos. Mas estes homens, estes 3 personagens aqui que nós fomos apresentados aqui no versículo 3, eles eram sacerdotes do Senhor. Vamos continuando. Versículo 4. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Esse era normal, né? Algumas ofertas que o israelita trazia ao Senhor, ele poderia então receber algumas daquelas ofertas de volta das mãos do sacerdote e distribuir para sua família e comer ali na presença do Senhor. A Ana, então ele fazia isso e dava algumas porções, e dava alimento para uma das suas esposas, Penina, e os filhos e as filhas que ele teve com aquela mulher. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Então, aqui nós vemos o detalhe aqui. Ana era estéril, o Senhor não tinha trabalhado sobrenaturalmente na vida dela, o Senhor permitiu que ela ficasse estéril até este ponto, mas por causa disso, Elcana tinha um certo cuidado, né? Um aprecio a esta esposa dele. Alguns intérpretes da palavra do Senhor arriscam dizer que Elcana casou com Ana primeiro. Ana foi a primeira esposa de Elcana e depois de algum tempo, percebendo então que Ana não podia ter filhos e lembrando da necessidade de dar continuidade à sua geração, né? Elcana vai e toma outra mulher para ser sua esposa também, no caso Penina, para poder ter filhos
e dar continuidade à sua descendência. A Bíblia não fala isso. São simplesmente especulações que alguns intérpretes, alguns estudiosos da palavra do Senhor fazem. Por isso, esse detalhe aqui de que Eucana amava Ana, mas com Penina o relacionamento dele era diferente. Penina, versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então Penina, naquela situação, né, sendo a segunda esposa, o marido não escondendo nunca que ela ficava sempre em segundo plano, aquilo certamente incomodava ela, e a forma como ela tinha de lidar com aquilo era descontar na outra esposa do seu marido, né? Quer dizer, não era uma atitude muito boa da parte de Eucana, que estava alimentando este atrito, né, entre as duas mulheres, mas também não justifica a atitude de Penina, né? Ela deveria ser compreensiva nessa situação, mas todos nós somos falhos, não é verdade? E quando alguém pisa no nosso dedo, né, falando assim figurativamente, quando alguém toca numa ferida nossa, ou quando alguém faz alguma coisa desagradável, às vezes nós nos deixamos levar pela raiva, pela ira, né, pela inveja, pela soberba. Isso acontece com a gente, não é verdade? Então, é o que estava acontecendo com Penina neste momento aqui. Versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Essa briga, né, entre as duas esposas, essa perturbação de Penina, né, humilhação de Penina para com Ana, isso acontecia a vida toda, desde quando a Penina entrou nesta família, né, e começou a dar filhos a Eucana, e começou a perceber também o favoritismo que Eucana tinha por Ana. Isto começou a acontecer, este problema entre as duas. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. E aqui é um detalhe importante, né? Porque justamente quando a família estava viajando para o tabernáculo, né, para cultuar ao Honor, a Penina deixava aquela honra que ela tinha mais, né, de dar luz a filhos para Eucana, ela deixava aquilo subir ao coração e aproveitava para humilhar a Ana, justamente nos dias de ir para a casa do Senhor, cultuar o Senhor, né? Então já era uma coisa assim muito errado de se fazer, ainda mais quando a família está se reunindo para ir ao culto, né? Cultuar ao Senhor, né? Este era o momento de reverência ao Senhor, o momento de fazer as pazes, né? Consertarem-se umas com as outras, mas não. Penina estava ali, perturbando a Ana nestes momentos. Por isso, a Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, Eucana, ele não tinha assim uma concepção, né, do que era ser mãe ou ser mulher e não poder dar à luz filhos, né? Ele não sabia, ele não estava na pele, né, da Ana. Então ele acha que o amor dele por Ana é o suficiente. Ele acha que o cuidado que ele tem, o favoritismo dele por Ana é o suficiente, mas não é. O sonho dela é ser mãe. O sonho da mulher israelita, como nós temos dito, né, em leituras passadas, o primeiro sonho da mulher israelita era casar. Depois disso, dar à luz filhos, né? E a Ana conseguiu casar, mas ela não pode ter filhos. E agora ela tem essa mulher na vida dela que fica perturbando ela dia e noite, né? Humilhando ela por causa desse problema sobre o qual ela não tem controle, né? O que ela pode fazer? Ela é estéril, ela não pode mudar isso por conta própria. Então, Eucana não entende isso. E ele faz essa pergunta para ela.
A Bíblia não diz o que ela respondeu, mas a Bíblia segue a dizer o seguinte: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. A Ana sofria muito, sabe, nas mãos dessa Penina. O sofrimento dela era muito grande, era verdadeiro, não era algo superficial, não era assim uma coisa assim que ela estava exagerando, não. Era muito sincero, era uma dor muito grande que ela sentia por não poder dar à luz filhos. E ela foi chorar, mas ela foi chorar no lugar certo, ela foi chorar e orar na presença do Senhor. Ela foi levar estas dores dela ao Senhor, estas feridas que ela tinha, né, no coração e na alma, ela levou isso ao Senhor. Ela não levou isso às outras pessoas, ela não levou isso ao seu marido, ela não levou isso ao sumo sacerdote, né, que era o pastor da época, ela não levou isso a amigos, a amigas, ela levou isso ao Senhor, o único que poderia resolver este problema para ela, o único que verdadeiramente teria compreensão e compaixão dela, né? Quando o seu esposo não tinha compaixão, não tinha compreensão do que ela estava passando de verdade, quando o sacerdote, nós vamos ver, não teve compreensão do que ela estava passando de verdade, o Senhor terá. Então Ana fez a coisa certa, ela foi a Deus com este grande e doloroso problema que ela estava enfrentando. A Bíblia diz, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. O voto de Ana era o seguinte: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou dedicar ele ao voto de Nazireu para sempre. Não será só por um momento, por uma época, não. Será para sempre. Assim como o anjo do Senhor exigiu de Sansão, você lembra? Nós lemos alguns dias atrás. Ana estava fazendo este mesmo voto agora, por livre e espontânea vontade. Ela estava consagrando este filho. Se Deus desse a ela este filho, ela consagraria este filho como um nazireu para sempre. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. É aquele momento de dor, sabe, amada irmã? Amado irmão, onde a gente não consegue mais nem falar, né? Só tem lágrimas descendo, né? Só tem aquele soluço, né? Aquela dor, aquela sinceridade na presença do Senhor. É o que Ana estava passando aqui neste momento. Ela já não tinha forças mais para falar palavras. Ela só conseguia chorar na presença de Deus. Ela só conseguia se derramar ali na presença do Senhor. E às vezes você está assim neste momento. Às vezes talvez você esteja num estado na sua vida onde você só consegue chorar na presença do Senhor. Pois tenha certeza hoje que o Senhor está colhendo cada uma das suas lágrimas. As suas lágrimas que você tem derramado perante o Senhor não são em vão. Ele vê e Ele há de responder. E diferente das pessoas que estão vendo o seu sofrimento e não estão entendendo, ou estão até te acusando de estar em pecado ou merecer este sofrimento, Deus não nos acusa. Deus tem compaixão de nós. Deus tem misericórdia de nós. Quando tem algo em nossas vidas que está causando sofrimento, Deus revela. Como o pai, não é verdade? Que ama os seus filhos, ele corrige. Mas quando o nosso choro é por uma necessidade, por um sofrimento que nós não causamos, mas que o mundo causou, que o inimigo causou, que alguém causou, tenha certeza que Deus está contemplando isso.
Então a Bíblia diz aqui, vamos continuar. Os seus lábios, os lábios de Ana se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Eli achou que ela estava bêbada ali, né? Porque ele não teve assim a compreensão do que estava acontecendo. Ele não se identificou naquele momento com o sofrimento desta mulher que estava ali orando e clamando ao Senhor. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eli, neste momento, ele concordou com Ana, não é verdade? Nesta oração que ela fez. E aí eu me lembro daquilo que o Senhor Jesus falou: olha, se dois concordarem na terra, será concordado no céu. A Ana aqui teve alguém que finalmente orou com ela, não é verdade? Alguém que finalmente clamou a Deus com ela. E talvez você está no momento agora onde não tem ninguém clamando com você, não tem ninguém orando com você. Mas mesmo que não tenha ninguém orando ou clamando com você, intercedendo, se unindo com você no seu pedido, saiba que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, assim também como Ana, sabia? Com gemidos inexprimíveis. Assim como Ana não conseguia mais falar o que ela precisava do Senhor, assim o Espírito Santo intercede por nós. Eu e você não estamos só. Nós temos o Espírito Santo conosco, que está intercedendo conosco, por nós, ao Pai. Vamos continuar. Versículo 18. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Perceba que até o momento que Ana foi à presença do Senhor, clamar, orar, chorar, até aquele dia ela não queria comer, ela não queria sorrir, ela não queria companhia, ela só queria ficar ali remoendo aquela angústia, né? Remoendo aquelas afrontas, né? Sofrendo aquelas afrontas que ela estava sofrendo da Penina. Mas no momento que ela foi orar e entregou isso tudo ao Senhor e derramou as suas lágrimas ali na presença do Senhor, quando ela saiu dali, ela saiu renovada, ela saiu com um refrigério de alma, ela saiu com esperança novamente, ela saiu com uma nova vida, com uma disposição agora para viver, para trabalhar, para comer, para ser feliz novamente. É isso que acontece quando nós vamos à presença do Senhor, quando nós levamos nossos sofrimentos ao pé da cruz e ali deixamos, crendo que o Senhor ouviu e vai responder, nós saímos dali com uma nova vida, com uma nova perspectiva de vida. É o que aconteceu com Ana, é o que nós precisamos fazer sempre, levar os nossos problemas ao Senhor e crer que Ele há de solucionar. Amém? Vamos ao versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então Deus lembrou-se de Ana, isto é, Deus fez um milagre na vida de Ana. Deus abriu o ventre de Ana, né? Deu a ela a capacidade de dar à luz filhos, de gerar filhos. E ela consegue então dar à luz um filho e ela coloca o nome de Samuel. Samuel significa nome de Deus.
Samuel, nome de Deus. E quando ela diz que ela colocou esse nome porque do Senhor o pedi, é porque aqui no hebraico nós temos duas palavras parecidas. A primeira sílaba no hebraico para o nome Samuel é a mesma sílaba para a palavra pedir. Então, do Senhor pedi, do Senhor o pedi, é uma expressão bem parecida com o nome Samuel. Por isso que Ana colocou, toda vez que ela chamasse por Samuel, que quer dizer nome de Deus, ela ia lembrar, eu pedi este menino a Deus, e ele me deu, ele concedeu o meu pedido. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 21. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Então, Ana pediu, falou, né? Olha, Eucana, eu não quero ir agora, eu não quero fazer essa viagem com você, o menino é muito novo, eu quero ficar aqui e amamentar ele até ele não precisar ser amamentado mais. Aí depois eu vou levar ele ao templo. O que você acha, Eucana? Eucana, o esposo, falou, tá tudo certo, eu concordo com este voto, com esta promessa que você fez ao Senhor. Então, Eucana não anulou o voto que Ana fez. Você lembra deste detalhe na lei que nós lemos algumas semanas atrás, que se uma esposa fizesse um voto e o marido tomasse conhecimento do voto e não concordasse, ele tinha o direito de desfazer. Mas se ele não desfizesse, a esposa tinha a obrigação de cumprir o voto. Neste caso aqui, Eucana concorda com o voto da sua esposa, não desfaz o voto, apoia a sua esposa neste propósito de dedicar o filho ao Senhor e abençoa e declara uma bênção sobre ela, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, nós maridos, pais, né, esposos, nós temos que ajudar as nossas esposas na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, principalmente na educação e no temor do Senhor, no ensino da palavra. Nós temos que cooperar com as nossas esposas, com as mães, neste propósito. Não pode ser só a responsabilidade da mãe. O pai também tem que estar junto, o pai também tem que orar com seus filhos, o pai também tem que abrir a palavra do Senhor e ler e ensinar aos seus filhos. Eucana está cooperando aqui com a sua esposa neste propósito. E assim, a família aqui, o casal está unido neste propósito de dedicar o seu filho ao Senhor. E aí vai ser maravilha, né? Samuel vai ser um dos maiores homens do Antigo Testamento. Depois de Moisés, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. Então, por quê? Porque o pai e a mãe estavam unidos neste propósito de dedicar o filho ao Senhor. É uma lição, é um princípio muito importante, amados, que nós estamos aprendendo aqui, amém? Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Então Ana foi lá e deu testemunho, né? Sacerdote, lembra aquela mulher que estava aqui orando um dia e o senhor achou que estava bêbada? Era eu.
Lembra o motivo que eu estava orando? Eu queria um filho. Pois aqui está. Deus me deu o filho aqui, ó. E agora eu estou devolvendo este filho ao Senhor, porque eu sei que este filho foi um presente de Deus a mim. Este presente veio de Deus, eu estou devolvendo ele ao Senhor, para ele ser útil no trabalho, na obra do Senhor, no templo do Senhor, para sempre. Tem outra lição aí, não é verdade? As bênçãos que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, tudo isso vem do Senhor. Vem da graça do Senhor estendida a nós. Por isso que nós temos que sempre levar de volta e devolver isso ao Senhor. Seja os nossos talentos, seja o nosso tempo, seja os nossos recursos, seja o que for. O que Deus nos deu é para usarmos para o trabalho do reino de Deus. Amém? Vamos ao capítulo 2, então. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Então Ana orou assim. E agora nós vamos ler uma linda oração, que é também um poema, que é também um hino, né, hebraico, um hino bíblico, que Ana, tipo um salmo, né, que Ana vai declarar aqui na presença do seu esposo, na presença do sumo sacerdote, possivelmente na presença de Penina, né? Também provavelmente estava ali junto, né? Nesta peregrinação ao templo do Senhor, ao tabernáculo, né? Então, Ana declara então esta oração: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. E claro, Ana está falando de si mesma. Ana não chegou a ter 7 filhos, mas ela teve 6, porque depois que Deus deu Samuel a Ana, Deus deu mais 5 filhos a Ana. Então Ana vai ter 6 filhos. Agora, a referência ao 7 é muitos filhos, na verdade. 7 é também o número da perfeição, o número de Deus, representa a perfeição na palavra do Senhor. Então, Ana está dizendo, até a mulher estéril teve filhos perfeitos, ou foi aperfeiçoada ao ter filhos. Deus fez algo perfeito na vida da mulher estéril, dando a ela filhos. E a que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. As colunas da terra são os alicerces, né, da criação. É a própria palavra de Deus, é o poder de Deus que sustenta todas as coisas que Deus criou. Toda a criação é sustentada pelo poder de Deus. As colunas da criação. Deus é o sustento, e Deus sustenta na palma das suas mãos todas as coisas. Ele firmou o mundo sobre elas.
Ele guarda os pés dos seus santos. Os santos, na palavra do Senhor, são os separados, são aqueles com quem Deus faz uma aliança de amor. No hebraico, a palavra ou a expressão que normalmente é traduzida como santos em português, no hebraico esta expressão está falando diretamente daqueles com os quais o Senhor faz uma aliança de amor. Estes são os quais Deus guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Emudecer é tornar-se mudo, sabe? É ficar em silêncio, não poder falar mais. Os perversos, eles se tornam mudos nas trevas. Isso é no Seol, né? No Hades, no lugar dos mortos, no inferno. Os perversos, eles se tornam mudos, as suas vozes não são mais ouvidas quando eles são lançados nas profundezas, nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela sua força. E nós vimos isso nestas últimas semanas que nós temos lido, né, a vitória que Deus dava ao povo de Israel em cada batalha, não é verdade? Aquelas vitórias vinham do Senhor. Não era o povo de Israel por sua própria força que vencia o inimigo, mas era Deus que agia em prol do povo, às vezes de forma sobrenatural, controlando a natureza, às vezes dando um favor extra ao povo de Israel durante uma batalha, para eles terem vitória contra o seu inimigo. Então o homem prevalece não pela sua própria força, mas sim pelo Senhor. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esta é a oração linda que Ana faz ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por ela e declarando aquilo que o Senhor faz pelos necessitados, pelos humilhados, e aquilo que o Senhor faz contra os exaltados, os presunçosos, os perversos. A justiça de Deus. Ana experimentou, ela viveu, ela vivenciou. Ana foi prova da justiça de Deus para com os necessitados. Vamos então ao versículo 11. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino, Samuel, ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Ainda muito pequeno, mas a família cumpriu o voto que fizeram. O menino ficou lá no tabernáculo para sempre, né? Vai viver no tabernáculo servindo ao Senhor. Vamos ao versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos. Nós acabamos de ler, né, uma linda oração, poema, hino de uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de temor ao Senhor, que declarou as grandezas do Senhor. Agora, como que, assim, fazendo um contraste, assim, total, né? A palavra do Senhor vai falar sobre estes dois filhos de Eli e vai mostrar quão malignos, quão perversos eles eram. É um contraste muito grande que nós vamos ver aqui agora. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Então, as ofertas que o povo trazia, estes dois filhos de Eli tomava do povo e ficava para si. Estavam roubando os sacrifícios, as ofertas que o povo trazia para Deus. Gravíssimo esse pecado que eles estavam cometendo. Mas não era só isso. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se
queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Você lembra que Deus falou em específico sobre a gordura dos sacrifícios tinha que queimar? Deus até permitia que algumas partes do sacrifício ficasse para o sacerdote e para a família do sacerdote, mas não a gordura. A gordura tinha que queimar, pois é justamente a gordura dos animais, ou a carne com gordura, que Ofni e Finéias estavam tomando dos povo de Israel que estavam trazendo ofertas ao Senhor. Outro pecado gravíssimo, quebrando uma lei, um estatuto direto do Senhor. Ele não aceitará de você, o servo, dizendo para o israelita, o servo do sacerdote dizendo para o israelita: me dá essa carne aí. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, porque o ofertante sabia, que tinha que queimar, oferecer a gordura ao Senhor. Até o povo mesmo sabia. Mesmo assim, se o povo falasse: olha, deixa a gente queimar a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Então eles tomavam à força os sacrifícios que o povo estava trazendo a Deus. Gravíssimo isso, gravíssimo esse pecado. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Isso era só alguns dos erros, alguns dos pecados que estes dois homens malignos cometiam, tá bom? Nós vamos ver mais alguns. Agora a palavra do Senhor vai fazer um contraste de novo, Agora nós vamos voltar à linhagem de Eucana e de Ana. Nós vamos ler sobre Samuel, que vai mostrar de novo o que é ser temente ao Senhor, o que é ser fiel ao Senhor. 1 Samuel 2, versículos 18 ao 21. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Mesmo menino, Samuel ministrava ali, ele trabalhava no tabernáculo do Senhor. Como que ele trabalhava? Vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ele tinha uma estola, uma roupa de sacerdote, ele vestia, Samuel vestia. E Deus não matou Samuel, não castigou Samuel por causa disso. Deus não se irou com Samuel. Deus permitiu que Samuel vestisse uma estola sacerdotal de linho. Como é que ele arrumou esta estola sacerdotal? Versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então, todo ano, Ana fazia uma estola sacerdotal, aquele avental, que o sacerdote vestia. Todo ano, Ana fazia um novo, porque o menino estava crescendo, Então, Ana estava fazendo. Eu entendo, então, irmãos e irmãs, que o nosso crescimento na presença do Senhor é gradativo, sabe? Nós não vamos crescer e assumir responsabilidades maior e grandes de um dia para o outro. Não, nós vamos crescer devagarinho. E à medida que nós vamos crescendo, então Deus vai nos dando responsabilidades novas e vai nos revestindo de autoridade nova, de graça nova, de sabedoria nova, de conhecimento novo. Parte disso vem de nós, não é verdade? Ana estava ajudando o seu filho neste crescimento ministerial dele. Todo ano, Ana dava uma roupa ministerial nova para ele, porque ele precisava agora, ele vai assumir um pouco mais de responsabilidade, então ele precisa de uma roupa nova. Este era um processo, Ana estava fazendo a parte dela ali, assim como nós temos que fazer a nossa parte. Nós queremos crescer na nossa utilidade ao Senhor, Nós queremos crescer na nossa capacidade de servir ao Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que orar,
nós temos que nos dedicar à palavra, nós temos que orar pedindo ao Espírito Santo que trabalhe em nossas vidas, né? que mude o nosso caráter, né? Tire de nós o velho homem dia após dia. Nós temos que pedir amor a Deus, amor ao nosso próximo, amor aos nossos irmãos, amor aos nossos vizinhos. Nós temos que pedir a Deus amor pela sua obra, né? Sabedoria, né? Porque cada crescimento que nós temos é mais responsabilidade que Deus nos dá. Então, à medida que Samuel estava crescendo, Ana estava dando uma roupa nova. E da mesma forma, à medida que nós vamos crescendo, Deus vai nos revestindo de graça nova, de capacidade nova, de unção nova, para fazermos esta nova função para o reino de Deus. Amém? Vamos continuar então, versículo 20. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Então nós vimos aqui o que é uma família temente ao Senhor, né? É uma família abençoada, é uma família que está crescendo perante o Senhor, está crescendo na sua utilidade para o reino de Deus, é uma família que é agradável a todas as pessoas, né? Todo mundo tem prazer em abençoar esta família. Isto é uma família que teme o nome do Senhor, que ama o nome do Senhor, ama os estatutos de Deus, vive de acordo com os estatutos de Deus. Agora, voltando aos homens malignos, um contraste de novo, né? A palavra do Senhor vai fazer este contraste brusco de novo, para nós vermos quão desviados estavam os filhos de Eli. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Então, mais um pecado gravíssimo que estes homens colocam na ficha deles. Eles se prostituíam com as mulheres que trabalhavam no tabernáculo. Mulheres que tinham alguma função ali no tabernáculo, na tenda do encontro, estes homens se prostituíam com essas mulheres. Abominação. Este agora é pecado de morte, né? É aqueles pecados que os cananeus praticavam. Lembra da prostituição que os cananeus fizeram o povo de Israel cometer? Que os moabitas fizeram o povo de Israel cometer? Então, é esse tipo de pecado que estes homens estão cometendo aqui. Versículo 23. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? O pai agora, Eli, chamando a atenção dos filhos. Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? O pai está avisando esses filhos: olha, esses pecados que vocês estão cometendo é contra Deus. Não tem ninguém para interceder para vocês. Vocês são sacerdotes. Vocês são os homens que eram para ter temor a Deus e estar intercedendo pelo povo. E vocês estão fazendo a coisa que vocês jamais poderiam fazer, que é pecar contra Deus. É uma loucura, é uma perversidade o que vocês estão fazendo, meus filhos. Parem de fazer isso. Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Nós vemos aqui que tem uma obra sobrenatural aqui de Deus no coração destes homens. Estes homens chegaram a um estado de perversidade tão grande que Deus está trabalhando aqui também para endurecer o coração deles, né? Para manter eles neste pecado.
Nós temos falado sobre isso, né? Esse endurecimento de coração que Deus faz no homem é um ato judicial, é uma sentença judicial que Deus, o justo juiz, executa contra um homem, contra uma mulher, contra uma pessoa que peca tanto, que rejeita tanto os estatutos de Deus, que chega ao ponto em que Deus rejeita esta pessoa ao ponto de decretar esta pessoa para a morte. É o que aconteceu com estes homens aqui. Deus, ele tem sim o seu direito de trabalhar na vida de uma pessoa que já tomou a decisão de rejeitar o Senhor completamente. Então, para que estes filhos não sejam... Não haja conserto, né, o arrependimento neles, o Senhor trabalha aqui para que eles sejam mortos. Eles não dão ouvidos ao conselho do pai, e Deus está trabalhando nisto. Versículo 26. E o jovem Samuel, agora voltando, né, ao outro lado, o que é um homem, um jovem temente ao Senhor? O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Este contraste aqui na palavra do Senhor não é sem querer, é de propósito, para nós vermos a diferença entre aqueles que temem o Senhor e aqueles que rejeitam o Senhor. Os que temem ao Senhor, eles vão crescendo na presença do Senhor e com o favor do Senhor e dos homens. Aqueles que rejeitam os estatutos do Senhor, eles vão se afundando cada vez mais no pecado e na desgraça e na perversidade. 1 Samuel 2, versículos 27 ao 36. Um homem de Deus veio a Eli e disse... Deus então levanta um profeta. Samuel ainda não é homem feito ainda, né, para Deus usar ele como profeta. Embora Deus pudesse usar, Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Deus poderia usar qualquer menino aqui, mas Deus usa um homem. Um homem vem e fala o seguinte com Eli: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Está falando de Arão, né? Quando o Senhor separou Arão para ser o primeiro sumo sacerdote. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Foi uma palavra dura, uma palavra de... uma repreensão aqui severa que o Senhor trouxe contra Eli. Versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Deus está falando de Eli e da sua descendência. Ninguém mais vai morrer de uma longa idade, né? De velhice. Os descendentes de Eli vão morrer jovens de mortes sobrenaturais. É um castigo que Deus está trazendo sobre a descendência de Eli por causa deste pecado dos seus filhos e por causa da cumplicidade de Eli no pecado dos seus filhos. Versículo 32. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Esta aflição que Eli verá
é quando os filisteus vão tomar a Arca da Aliança de Deus. Eles vão tomar a Arca da Aliança de Deus de dentro do tabernáculo. Eli vai ver aquilo e vai morrer. Ele não vai aguentar aquela cena. E ele vai ver aquilo sem poder fazer nada. É também o castigo que ele vai sofrer. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Olha aqui, Eli, se você não está crendo no que eu vou dizer, no que eu estou te avisando aqui, então fique sabendo, os seus filhos vão morrer de tal e tal forma. E quando isso acontecer, você vai saber que eu, o Senhor, estou falando tudo isso a você. Então, qual será o sinal? Ambos morrerão no mesmo dia. Os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, Eli. Este será o sinal que eu darei de que eu estou falando com você. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Este de imediato será Samuel. Samuel será o sacerdote que o Senhor levantará, que será temente ao Senhor. Samuel será sempre temente ao Senhor. Nunca vamos ver Samuel cometendo um erro que tenha que ser repreendido pelo Senhor. Samuel será um exemplo de homem temente a Deus. E todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Então Deus está dizendo: olha, Eli, eu vou cortar a sua linhagem de sacerdotes, não vai ter mais sacerdotes da sua família, e os homens que vierem da sua família, eles vão pedir esmolas a Samuel, eles vão pedir comida, esmolas a Samuel e vão pedir um emprego de sacerdote que não terão por causa deste pecado que os seus filhos cometeram e você não tomou providência. Porque não foi suficiente, amados, aquela repreensão de Eli. Na verdade, o que Eli tinha que fazer era executar o que está na lei. Quando seus filhos se prostituíram com as mulheres, o Eli tinha que ser o primeiro que ia reunir a congregação de Israel e apedrejar os seus filhos. Mas ele não fez isso, ele não teve coragem. Ele, como pai, ele não teve coragem de fazer isso. Mas por causa disso, ele vai pagar o preço também. E toda a sua descendência agora vai pagar o preço. Então aqui nós vamos concluir a nossa leitura de hoje. Nós vimos que Deus está levantando um homem, um ungido Samuel, que vai começar a fazer uma diferença, vai trazer uma transformação, um renovo espiritual em Israel. Mas Samuel é homem, e nós vamos ver que mais à frente, daqui a algumas semanas, depois de Samuel fazer grandes coisas para Deus, ele, assim como todos os mortais, vai partir para a eternidade. Ele vai falecer, vai partir para a eternidade. E aí o povo de Israel vai ficar à mercê dos reis, no caso o rei Davi, depois o rei Salomão, e aí o rei Salomão vai começar a se desviar do Senhor, e aí vai começar aquela decadência espiritual novamente. Este ungido aqui, de imediato Samuel, ele vai fazer tudo o que ele pode durante a sua vida para manter Israel nos caminhos do Senhor. Mas somente quando o ungido vier, que é o Senhor Jesus Cristo, somente quando o Messias, o prometido do Senhor, vier e nascer de uma mulher virgem, viver, morrer e ressuscitar no terceiro dia, só então
o mundo terá um sacerdote verdadeiro, completo, infalível, né? Santo, que poderá então guiar, né, o povo aos caminhos do Senhor e ser o próprio caminho no qual o povo vai andar. Este é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o escritor o escritor aos Hebreus, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, ele foi designado por Deus para ser o sumo sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Eli foi um sumo sacerdote falho. Os seus filhos nem se fala, né? Os homens que vieram antes dele, falhos. Os homens que virão depois, muitos deles serão falhos. Mas o Senhor Jesus Cristo foi perfeito. Ele é perfeito e para sempre será perfeito. Então, nós temos sim um sumo sacerdote, amados irmãos e irmãs. Nós temos sim alguém que entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e ofereceu um sacrifício perfeito, o último sacrifício, o maior sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo. Mas ele não ficou ali no Santo dos Santos morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele subiu e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então, todas as vezes que nós lermos estes textos da palavra do Senhor, onde nós vemos sucesso de um homem de Deus, falha de outros homens malignos, nós podemos regozijar, porque a nossa fé não está nestes homens, a nossa fé está no Filho do homem, que é o Senhor Jesus Cristo, que nunca falhou e nunca falhará. Amém? Que Deus te abençoe muito pela sua presença aqui conosco, lendo, meditando na palavra do Senhor todos esses dias, amém? Nós estamos começando mais uma semana aqui de leitura da palavra do Senhor. Deus tem nos ajudado até aqui e eu creio que o Senhor vai nos ajudar daqui em diante para nós concluirmos este propósito até dia 31 de dezembro de 2021, amém? 22, amém? Se você não deu um like no vídeo, faça isso agora, deixe um comentário, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? É muito importante que mais pessoas venham ouvir e meditar na palavra do Senhor todos os dias conosco, amém? Que Deus te abençoe muito e, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.